Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Parque Greenwood banhava-se na luz suave de uma manhã de verão. A luz do sol filtrava-se pelos galhos grossos dos velhos carvalhos, criando padrões mutáveis nos caminhos de paralelepípedos. Os pássaros cantavam e o ar carregava o aroma da grama recém-cortada. Samuel Johnson, um homem negro de 78 anos, caminhava lentamente com sua bengala de madeira polida, cada passo medido, cada gesto imbuído de dignidade. Seus cabelos grisalhos e seu rosto enrugado revelavam uma vida de luta, resiliência e sabedoria adquirida ao longo do tempo. Enquanto caminhava em direção ao banco onde gostava de se sentar todas as manhãs, uma figura se aproximou. O policial Mark Thompson, um jovem policial de olhar severo e comportamento autoritário, olhou para Samuel com desconfiança. Ele não tinha nenhum motivo válido para intervir, apenas um preconceito arraigado que o levava a assediar aqueles que considerava diferentes. O que Samuel não sabia era que não estava sozinho. Atrás de um carvalho centenário, uma jovem observava atentamente. Raquel Carter, jornalista e ativista da justiça social, imediatamente percebeu que o que estava vendo não era apenas um posto de controle de rotina, era uma injustiça. Seu coração batia mais rápido, ciente de que qualquer segundo poderia mudar o curso daquela manhã comum. O parque pareceu prender a respiração. As folhas farfalharam levemente, como se a própria natureza estivesse esperando para ver como Samuel enfrentaria a arrogância e o assédio iminentes. Samuel Johnson caminhava lentamente pela trilha ladeada por carvalhos. Sua bengala batia suavemente a cada passo, um ritmo lento e constante que contrastava com a agitação à sua frente. Ele amava aquele parque pela sua tranquilidade, pelo sopro da natureza no meio da cidade, pelas lembranças das manhãs em que passeava com seus filhos, agora crescidos e distantes. De repente, uma voz aguda quebrou a calma. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui tão cedo? Samuel ergueu os olhos e viu o policial Mark Thompson se aproximando, com seu uniforme impecável e o olhar duro e desconfiado. Ele era jovem, alto e carregava aquela arrogância que sempre parece acompanhar aqueles que se consideram superiores aos outros. Samuel respondeu calmamente. Só estou fazendo minha caminhada diária, rapaz. Nada fora do comum. Mas Thompson, desconfiado, não ficou satisfeito com a resposta. Deu um passo à frente, inclinando a cabeça levemente como se examinasse Samuel de cima a baixo. Seus documentos, senhor. Preciso ter certeza de que está tudo em ordem. Samuel suspirou interiormente. Ele já viverá o suficiente para saber que algumas pessoas deixam o medo e o preconceito prevalecerem sobre a razão. Ele lentamente tirou a carteira do bolso, não por medo, mas por cautela e respeito às regras. Do outro lado do beco, escondida atrás de um velho carvalho, Raquel Carter observava. Ela pegou o celular e começou a filmar discretamente. Cada movimento do policial parecia calculado para intimidar, cada movimento de Samuel exalava paciência e dignidade. Raquel sabia que aquela cena não era justa, aquilo era assédio e ela iria documentá-lo. Thompson continuou insistindo, sua voz ficando mais seca. Você precisa cooperar. Se não me entregar seus documentos, não terei outra escolha. Samuel, com o rosto calmo mas determinado, respondeu. Já estou cooperando, policial. Dei o que o senhor pediu. O que mais o senhor quer? O vento farfalhava as folhas e por um momento, o parque pareceu suspenso entre a tranquilidade e a tensão. Os transeuntes começaram a notar a cena, intrigados com o confronto em que um idoso demonstrava calma diante da agressividade de um jovem policial. Raquel sentiu como se tivesse acabado de testemunhar algo importante. Cada palavra, cada movimento, cada olhar seria crucial. E ela sabia que não permaneceria como mera espectadora por muito mais tempo. O policial Thompson se aproximou com o olhar atento fixo em cada detalhe do velho. Inclinou-se ligeiramente para a frente, como se quisesse examinar Samuel melhor, e disse bruscamente. Não entendo por que você chegou tão cedo. Mostre-me seus papéis de novo. Samuel, calmo e sereno, pegou lentamente seus documentos e os entregou a Thompson. Está tudo em ordem, policial. Moro neste bairro há mais de 50 anos. Estou apenas fazendo minha caminhada diária, como sempre fiz. Mas Thompson não ficou satisfeito com a resposta. Franziu a testa, a impaciência aumentando, e começou a questionar Samuel com detalhes desnecessários. Você mora aqui? Há quanto tempo exatamente? Você conhece todos os seus vizinhos? Cada pergunta soava mais como uma acusação do que como um interrogatório. Raquel Carter, ainda escondida atrás do carvalho, filmava em silêncio. Sentia a indignação crescer.
Aquilo era mais do que mera desconfiança, era puro e simples assédio motivado por racismo e arrogância. Ela sabia que cada palavra gravada poderia ser usada como prova. Os transeuntes começaram a notar a cena. Alguns diminuíram o passo, outros pararam, intrigados com a tensão palpável. Samuel permaneceu imóvel, ereto, com o olhar fixo em Thompson. Seu rosto não revelava medo nem raiva, apenas a dignidade de um homem que sabia quem era e o que defendia. Thompson, frustrado pela aparente calma de Samuel, aproximou-se, abaixando a voz para tornar sua ameaça mais pessoal. É melhor cooperar direito, senhor. Não tenho tempo a perder com pessoas como você. Samuel respirou lentamente e então respondeu com uma voz suave, mas firme. Já estou cooperando, policial. Mostrei meus documentos. Não tenho nada a esconder. O rosto de Thompson se contorceu de irritação. Cada palavra que Samuel dizia parecia desafiá-lo, e ele não sabia como reagir. Então Raquel deu um passo à frente, rompendo ligeiramente o seu esconderijo. Sua voz, clara e firme, chamou Thompson. Policial, acho que o senhor está enganado. Ele não fez nada de errado. Thompson virou-se abruptamente para ela, surpreso e irritado com a intervenção inesperada. Raquel, sem recuar, continuou a filmar. O parque inteiro pareceu prender a respiração, testemunhando aquele primeiro confronto onde a arrogância se chocava com a dignidade e a justiça silenciosa. O policial Thompson cerrou os punhos levemente, irritado com a calma imperturbável de Samuel. Cada gesto do velho, cada respiração silenciosa, parecia desafiar sua paciência. Thompson nunca conhecera ninguém que não demonstrasse medo ou frustração diante de sua autoridade. Escute, senhor, Thompson começou, mas Samuel o interrompeu gentilmente. Estou ouvindo, policial. Essa resposta simples, respeitosa, mas firme, fez Thompson hesitar. Ele não gostava quando alguém falava com um policial naquele tom, especialmente alguém que ele considerava inferior, mas ele não tinha nada objetivamente pelo qual censurar Samuel. Raquel Carter, ainda ao fundo, mas claramente visível para o policial, continuou a filmar. Ela sabia que cada palavra, cada gesto, cada silêncio de Samuel reforçava as evidências de seu assédio. Sentiu um arrepio de orgulho e raiva se misturarem dentro dela. Thompson, buscando retomar o controle, aumentou a pressão. Você terá que me seguir até a estação se não cooperar direito. Samuel olhou para ele, ainda calmo. Não tenho nada a esconder, policial. Mas não tenho obrigação de segui-lo sem um bom motivo. O policial, cada vez mais frustrado, olhou ao redor. Vários transeuntes haviam parado, alguns cochichando entre si, outros observando com preocupação. A presença de testemunhas começava a perturbá-lo. Samuel, sentindo a tensão, permaneceu perfeitamente imóvel. Lembrou-se das lições de sua vida. Manter a calma diante da injustiça era uma arma mais poderosa do que a raiva. Senhor Thompson, disse ele gentilmente, mas com firmeza, eu respeito a lei. Só peço que respeite a minha dignidade. Esta frase simples, porém poderosa, ecoou pelo parque. Thompson desviou o olhar ligeiramente, ciente de que seu comportamento estava sendo examinado. Raquel, ao fundo, continuou filmando, capturando a cena com uma mistura de tensão e admiração. Pela primeira vez desde que o policial começara a assediá-lo, ele sentiu que estava perdendo o controle. Samuel, com sua calma e dignidade, inverteu a dinâmica. Aquele que deveria ser intimidador estava agora sob o olhar atento do público. Greenwood Park, uma testemunha silenciosa, parecia prender a respiração, esperando para ver como esse confronto evoluiria. A tensão em Greenwood Park aumentou ainda mais. Os transeuntes, intrigados com a cena, diminuíram o passo e começaram a parar para observar. Alguns corredores diminuíram o ritmo. Um homem que passeava com seu cachorro parou e algumas crianças observavam timidamente de bancos próximos. A cena que se desenrolava não era mais apenas entre Samuel e Thompson. Estava atraindo testemunhas. Thompson, sentindo a atenção sobre si, enrijeceu-se. Seu tom tornou-se mais áspero, mais autoritário. Senhor Johnson, eu lhe disse, você deve cooperar imediatamente. Samuel, com o rosto impassível, mas os olhos cheios de sabedoria, respondeu calmamente. Já estou cooperando, policial. Mostrei meus documentos e não infringi nenhuma lei. Só estou pedindo que me deixe continuar minha caminhada. Um murmúrio percorreu a multidão reunida. Alguns balançaram a cabeça, incrédulos com a arrogância do policial. Raquel Carter, ainda atrás de sua árvore, ajustou o ângulo da câmera. Ela sabia que estava segurando um depoimento crucial. Cada movimento, cada palavra do policial estava sendo documentado. Thompson, irritado com a calma de Samuel e a presença de testemunhas, tentou intimidar a multidão. Você não precisa se envolver nisso.
Mas suas palavras tiveram o efeito oposto. A comunidade ao redor dele começou a sussurrar, e alguns se adiantaram para apoiar Samuel verbalmente. Um caminhante idoso disse: "Deixe-o em paz, policial. Ele não fez nada de errado." Samuel, apesar da hostilidade de Thompson, manteve-se digno. Respirou fundo com os ombros eretos e continuou a caminhar por mais alguns passos, demonstrando que não se deixaria intimidar. A multidão ao seu redor pareceu respirar um pouco mais aliviada, reconfortada por sua força silenciosa. Raquel, ciente de que o vídeo poderia se tornar viral, sussurrou para si mesma: "Isto é a verdadeira dignidade e a injustiça flagrante." Thompson, sentindo sua autoridade desafiada pelo olhar dos transeuntes, começou a perder a confiança. Samuel não estava mais sozinho, a presença das testemunhas e de Raquel significava que cada palavra, cada ação do policial era agora observada, registrada e passível de denúncia. Pela primeira vez, o confronto deixou de ser privado. Samuel, com sua calma e paciência, transformou o assédio pessoal em uma questão pública de justiça e dignidade. Raquel Carter sentiu que não podia mais permanecer como espectadora. A cada segundo, Thompson intensificava seu assédio, e Samuel permanecia imóvel, digno, mas vulnerável diante do poder abusivo. Raquel respirou fundo e deu um passo à frente, emergindo ligeiramente de seu esconderijo atrás do velho carvalho. "Policial", disse ela com voz clara e firme, "acho que o senhor está enganado. Este homem não fez nada de errado." Thompson virou-se abruptamente, surpreso e visivelmente irritado com a intervenção inesperada. Seu olhar deslizou de Samuel para Raquel, examinando-a com desconfiança. "E você é?", perguntou com a voz em um misto de desconfiança e autoridade. "Sou testemunha do que está acontecendo aqui", respondeu Raquel calmamente. "E acho importante respeitar a dignidade de cada cidadão." A multidão ao redor deles começou a murmurar, intrigada com o confronto inesperado. Os transeuntes que antes assistiam em silêncio, tomaram coragem e se aproximaram de Samuel para apoiá-lo. O parque pareceu se transformar em um espaço onde a justiça silenciosa estava retomando seu lugar. Thompson, irritado com a intrusão, tentou retomar o controle. "A senhorita não tem nada a ver com isso." Raquel não recuou. Pegou o celular e continuou filmando, registrando cada movimento e palavra do policial. "Estou me envolvendo porque é injusto", retrucou. "Você está assediando um velho que não fez nada de errado." Samuel, ainda calmo, virou a cabeça ligeiramente para Raquel e deu um leve sorriso de gratidão. Sua dignidade pareceu fortalecida pela solidariedade silenciosa que se formava ao seu redor. "Obrigado, senhorita", disse ele suavemente, "pela sua coragem." Thompson, sentindo que a situação estava saindo do controle, ficou cada vez mais agitado. Cada palavra que ele dizia estava sendo registrada, observada e julgada pela multidão. Pela primeira vez, ele teve que enfrentar as consequências públicas de seu comportamento. Raquel, ciente do impacto do seu gesto, sabia que aquele momento seria decisivo. Ela havia chamado a atenção para a injustiça, e a dinâmica havia mudado. Quem deveria intimidar não estava mais no controle, e Samuel, com sua calma e dignidade, tornou-se o centro das atenções e da solidariedade. O policial Thompson, vendo sua postura autoritária ser questionada pela multidão e pela câmera de Raquel, sentiu o rosto ficar tenso. Cada respiração de Samuel parecia lembrá-lo de sua impotência. A arrogância que o guiara até então começava a ruir. "Senhor Johnson", disse Thompson com a voz menos segura, Você tem que entender que estou apenas fazendo o meu trabalho." Samuel, sem levantar a voz, respondeu calmamente: "Eu entendo que você acha que está fazendo o seu trabalho, policial. Mas assediar um homem porque ele é diferente, ou simplesmente porque você tem vontade, não é o seu trabalho." Um silêncio se abateu sobre a multidão. Alguns transeuntes concordaram com a cabeça. Raquel continuou filmando, capturando o momento em que a verdade, lenta mas firmemente, emergiu. Samuel respirou fundo e acrescentou, com a voz cheia de dignidade: "Eu servi este país, oficial. Trabalhei a vida toda por esta comunidade. Nunca pedi tratamento especial, mas exijo que minha dignidade seja respeitada." Thompson empalideceu ligeiramente ao ouvir isso. A menção ao serviço militar de Samuel ecoou um respeito que o oficial não podia ignorar publicamente, mesmo que quisesse manter o controle. A multidão, no entanto, começou a murmurar com mais insistência, reconhecendo o valor e a experiência do velho. "Veja bem, policial", continuou Samuel, com os olhos fixos nele, "você não pode julgar alguém simplesmente pela aparência. A vida nos ensina paciência, justiça e dignidade. Talvez um dia você aprenda isso também." O agente Thompson recuou um pouco, visivelmente desconfortável.
Seu olhar, antes duro e autoritário, buscava uma saída. Mas não havia onde se esconder. Tudo estava sendo registrado, tudo estava sendo observado. Raquel pressentiu que a virada era iminente. Samuel, com sua calma e franqueza, havia invertido os papéis. O valentão passou a ser aquele que tinha que justificar suas ações, enquanto a vítima mantinha sua força moral intacta. A multidão crescente apoiava Samuel silenciosamente, e Thompson começava a entender que sua arrogância lhe custaria caro publicamente. O normalmente pacífico Greenwood Park se tornou o cenário de uma lição de dignidade e justiça, onde um velho mostrou a todos que é possível permanecer invencível diante da injustiça, simplesmente sendo você mesmo. À medida que a tensão aumentava em Greenwood Park, um homem calmamente se aproximou dos transeuntes. Harold Williams, um respeitado ex-policial da cidade, reconheceu imediatamente Samuel Johnson. Harold era conhecido por sua integridade e compromisso com a justiça. Ele se aproximou de Thompson com um andar confiante, mas não agressivo. Policial Thompson, disse Harold com uma voz firme, mas calma, o senhor está assediando um homem respeitável. O senhor sabe quem ele é? Thompson franziu a testa surpreso. Quem é ele, exatamente? Perguntou, tentando esconder o constrangimento. Samuel, ainda calmo, deu um leve sorriso. Harold, vejo que você veio. Harold virou-se para Thompson. Samuel Johnson serviu este país. Ele criou sua família honestamente e contribuiu para esta comunidade a vida toda. E você, rapaz, acha que seu uniforme lhe dá o direito de intimidar e assediar um idoso? A multidão ao redor murmurava em admiração e indignação. Os transeuntes se aproximavam, cativados pelo confronto. Thompson sentia a pressão aumentar. Não estava mais diante de um velho solitário, mas de uma comunidade inteira observando seu comportamento. Eu só estou fazendo o meu trabalho, gaguejou Thompson com sua autoridade vacilante. Harold balançou a cabeça. Assediar alguém porque é velho e negro não é seu trabalho. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Samuel, com os olhos cheios de dignidade, acrescentou suavemente. Às vezes, aqueles que estão no poder se esquecem da responsabilidade que isso traz. Hoje vamos lembrá-los dessa responsabilidade. Raquel Carter, ainda ao fundo, continuou a filmar cada movimento. Ela sabia que este vídeo seria um testemunho poderoso. A revelação do status e da vida de Samuel ampliou a injustiça do policial Thompson e criou um sentimento coletivo de solidariedade em torno do idoso. Pela primeira vez, Thompson sentiu a gravidade de suas ações. Ele não era mais o policial no controle da situação, era o centro das atenções, exposto e julgado por todos que testemunharam seu comportamento. Samuel, com sua dignidade e o apoio de seu amigo Harold, transformou a humilhação em uma lição pública de respeito e justiça. A multidão em torno de Samuel e Thompson havia aumentado consideravelmente. Corredores, pedestres e até pais com crianças assistiam em silêncio, alguns chocados, outros indignados com o comportamento do jovem policial. A atmosfera em Greenwood Park, normalmente pacífica, agora estava tensa, quase elétrica. Thompson, sentindo sua posição de autoridade desmoronar sob o escrutínio, tentou retomar o controle. Todos recuem. Ele ordenou, sua voz pretendia ser firme, mas revelava seu nervosismo. Samuel permaneceu calmo, ereto, como um farol em meio à tempestade. Policial Thompson, disse ele lentamente, o senhor vê agora que suas ações têm consequências visíveis. Não é só a mim que você está assediando, mas a toda a comunidade. A multidão murmurou em aprovação, e vários transeuntes se aproximaram, falando em apoio a Samuel. Deixe-no em paz, gritou um idoso. Vocês não podem tratar as pessoas assim, acrescentou uma mulher. Raquel, ainda ao celular, filmou tudo ao vivo, ciente de que o vídeo poderia ser visto por milhares de pessoas e servir como prova contra a injustiça. Cada palavra da multidão, cada gesto de Samuel reforçava a mensagem. Arrogância e assédio não passariam despercebidos. Thompson tentou justificar suas ações, gaguejando desculpas esfarrapadas. Eu só estava fazendo o meu trabalho, Mas suas palavras se perderam no murmúrio crescente da multidão. Samuel, gentil mas firmemente, acrescentou. O trabalho nunca justifica injustiça ou desrespeito. Naquele momento, um silêncio respeitoso tomou conta da multidão. Até os transeuntes mais discretos compreenderam a magnitude da situação. Thompson, incapaz de manter sua autoridade, recuou um pouco, e sua arrogância foi substituída pelo constrangimento. Raquel sussurrou para si mesma. Ele não pode mais negar o que fez, cada palavra, cada gesto é registrado. O parque inteiro pareceu prender a respiração. Samuel, com sua calma, dignidade e crescente apoio da comunidade,
havia transformado um momento de injustiça em uma lição pública de coragem e respeito. Thompson não era mais o policial intimidador, ele era o homem em exposição, sob o olhar crítico de todos. Naquele dia, Greenwood Park se tornou palco de um confronto onde a verdade e a dignidade prevaleceram sobre a arrogância e o medo. O policial Thompson, visivelmente humilhado, recuou até que houvesse distância suficiente entre ele e Samuel para que pudesse respirar. A multidão, agora plenamente consciente da situação, continuou a murmurar e a apoiar o idoso. Samuel, ereto e calmo, retomou lentamente sua caminhada pela trilha do parque, com sua bengala batendo suavemente no chão, símbolo de sua dignidade intacta. Raquel Carter, ainda filmando, sentiu uma emoção poderosa invadir seu corpo. Cada quadro capturado contava a história de um homem que, apesar da idade e das injustiças sofridas, se recusou a ceder à intimidação. O vídeo que ela acabará de gravar seria um testemunho poderoso, uma prova irrefutável de confronto e de como a dignidade pode triunfar sobre a arrogância. Thompson, finalmente percebendo que não podia mais negar seu comportamento, tentou reunir suas palavras. Senhor Johnson, eu peço desculpas pelo que aconteceu. Mas suas desculpas soaram vazias, abafadas pelo murmúrio de aprovação da multidão e pela gravidade da injustiça que ele acabará de cometer. Samuel parou, virou a cabeça ligeiramente e respondeu gentilmente. Não espero um perdão forçado, policial, mas o encorajo a refletir sobre suas ações e o que significa servir e proteger com justiça e respeito. Os transeuntes aplaudiram suavemente, não por Samuel, mas pela lição que sua dignidade acabará de lhe ensinar. Cada olhar que recebia carregava admiração e respeito. Os murmúrios de solidariedade se transformaram em palavras de apoio. Ele estava certo. Ele não fez nada de errado. É isso que significa permanecer digno. Raquel abaixou um pouco o telefone, se moveu e se aproximou de Samuel. Você foi incrível. Todos aqui viram sua coragem. Samuel sorriu, um sorriso calmo e cheio de sabedoria. Obrigada, mocinha. Às vezes, você só precisa ser fiel a si mesma e manter a cabeça erguida. A injustiça não pode sobreviver à verdade e à dignidade. O policial Thompson, agora isolado e envergonhado, enfrentou o escrutínio de todos, sabendo que seu comportamento não ficaria impune. Greenwood Park testemunhou um triunfo silencioso, porém poderoso, o da dignidade humana sobre a arrogância e o preconceito. O Greenwood Park gradualmente retornou à sua tranquilidade, como se a própria natureza tivesse observado e validado a lição que acabará de ser revelada. Samuel Johnson retomou seu passeio, cada passo dado lentamente e com dignidade, sob o olhar admirado de vários transeuntes ainda presentes. Sentia-se sereno, satisfeito por ter mantido sua dignidade diante da injustiça e demonstrado a todos o poder da calma e do respeito próprio. Raquel Carter, ainda tremendo de emoção, seguiu Samuel por alguns metros. Samuel, o vídeo vai viralizar, disse ela. Todo mundo vai saber o que aconteceu aqui. Samuel sorriu suavemente, tocado pelo comprometimento da jovem. Ótimo, Raquel. Talvez isso faça refletir aqueles que às vezes se esquecem do verdadeiro significado de servir e proteger. Mas para mim a verdadeira vitória é permanecer fiel a si mesmo, não importa o que aconteça. O policial Thompson, por sua vez, deixou o parque de cabeça baixa, ciente de que sua reputação havia sido manchada e que a lição que acabará de receber não seria esquecida. Cada testemunha, cada palavra dita por Samuel, cada imagem filmada por Raquel mostrava a injustiça de seu comportamento. Poucos dias depois, o vídeo de Raquel viralizou nas redes sociais. Comentários abundaram, aplaudindo a coragem e a dignidade de Samuel e denunciando o assédio policial. Os moradores da cidade até realizaram um pequeno protesto em sua memória, celebrando não apenas sua paciência, mas também seu papel como modelo na luta contra a injustiça e o racismo. Para Samuel, esse reconhecimento era secundário. O que realmente importava era a lição que aquela manhã no parque havia ensinado. Diante da arrogância e da injustiça, manter a calma. A dignidade e a integridade pode transformar o medo e o assédio em uma força de justiça e respeito. Ao sair do parque para voltar para casa, Samuel observou o sol atravessar os galhos dos velhos carvalhos e sussurrou. A dignidade nunca morre desde que seja protegida com coragem. Greenwood Park, uma testemunha silenciosa desse confronto, agora retinha em si o eco de uma lição atemporal sobre respeito, justiça e a força silenciosa da alma humana.